Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre conceitos de família. Primeiro conceito: não podemos mudar as pessoas. A família começa com relação entre duas pessoas que têm ensinos diferentes, educação diferente, contexto familiar diferente, experiências de vidas diversas, temperamentos diferentes, e elas começam a se conhecer e fazer uma fusão de todas essas diferenças para formar um novo lar. O primeiro conceito familiar que temos que ter na nossa mente é que não podemos mudar ninguém. As pessoas não se unem para ser transformadas, mas para serem completadas um pelo outro. A ideia é que as fortalezas de um cobrem as debilidades do outro, e assim se estabelece uma parceria e a cumplicidade na relação. Nossas características nos fazem seres únicos e marcam nossa identidade. O temperamento também é um fator determinante em nossa vida, uma vez que nascemos com essa marca genética que nos faz agir da maneira que agimos e reagimos diante de várias situações da vida. A família, apesar de conviver diariamente, todos têm suas debilidades e fortalezas já impressas no seu interior. As pessoas nascem com um temperamento definido e até o final de suas vidas levarão essa marca genética. É a tua personalidade. O caráter muda, mas a personalidade já vem contigo. Por isso a importância de conhecer o temperamento de cada família. Isso ajuda a compreensão e respeitar os limites de cada um, sem querer interferir ou impor uma mudança de vida no outro. Entendemos que todos nós possuímos debilidades e fortalezas e podemos nos esforçar para nos enfocar e ressaltar nossas fortalezas e saber que temos que moldar as nossas debilidades para prover um equilíbrio da alma e do espírito na nossa família. Mas essa decisão de fazer mudanças precisa partir do interior de cada um, de nós. Ou seja, apesar de que as atitudes e reações das pessoas no nosso convívio nos afetem, ninguém pode impor ou tentar controlar a vida de ninguém. Ao contrário, o amor, o respeito no seio familiar são muito mais favoráveis para incentivar mudanças do que atitudes agressivas ou críticas. Se não podemos mudar as pessoas, o melhor a fazer é mudar a si mesmo, para que os padrões destrutivos deles não tenham mais efeito sobre você ou sobre nós. E ao invés de reclamar ou criticar aquilo que nos incomoda nos outros, precisamos aprender a celebrar as diferenças, respeitar as diferenças uns dos outros. A unidade familiar deve estar selada para que, quando as diferenças surjam, não sejam motivo de conflitos ou brigas. Não podemos confundir que temos nossa individualidade e sermos individualistas, são coisas diferentes. A individualidade valoriza a imagem de Deus de que somos seres únicos e que temos a nossa necessidade de nos expressar. E o individualismo valoriza o próprio ego, onde o que mais importa são as minhas vontades, os meus sentimentos e meus desejos. Então você veja a diferença da individualidade para o individualismo. As diferenças ajudam a complementar os relacionamentos e manter enfoques diversos na família. Isso favorece a perspectiva de soluções e a ver as situações de ângulos diferentes. Podemos juntos olhar a mesma situação e somar nossos diferentes enfoques como um complemento um do outro. Então, juntos, com visões diferentes, juntar para tornar um denominador comum. A família é onde os corações são formados, respeitando as diferenças, ressaltando as fortalezas e moldando as debilidades de cada um. Segundo conceito, a individualidade. Apesar de a cumplicidade ser muito importante, é necessária, não podemos esquecer que todos nós temos a nossa individualidade. É preciso entender e respeitar isso para manter um relacionamento saudável. A família deve aprender a viver com interdependência, ou seja, somos seres individuais, mas escolhemos compartilhar a vida pessoal com o outro, valorizando a diversidade da unidade. Na família é onde as pessoas são mais testadas e provadas, na questão de relacionamentos, onde os limites de respeito podem ser confusos. Na sua família é onde vai estar os seus maiores críticos, e sempre para te ajudar a crescer e nunca para te destruir. Então surge o problema quando um invade a área das características pessoais do outro, quando um tenta controlar os sentimentos do outro, as atitudes e as decisões. Isso acontece devido às características dos temperamentos. Algumas pessoas têm mais facilidade para manipular e controlar, e outros
tem a tendência a se submeter a esse controle, mas termina se sentindo frustrada e usada. Se um membro da família tenta fazer isso, está violando a individualidade do outro. E isso sempre termina mal. Por isso, ensinar a estabelecer limites dentro do lar é muito importante para que as relações possam crescer fortes e saudáveis. Limites. Todo mundo tem limites no seu lar, então aquele que, meu filho não tem limite. Não, você tem que impor limites como pai e você como mãe. Por exemplo, o casamento é uma das relações onde mais a individualidade é desafiante. A Bíblia nos ensina que o matrimônio é ser uma só carne, mas muitos confundem isso, querendo impor a sua vontade, ou pensam que deve concordar com tudo e em tudo, ou pensar igual, ou ter os mesmos gostos e vontades. Isso está errado, isso não é bem assim. Fomos criados com características diferentes, e esse é o poder milagroso do amor. Em meio às nossas diferenças, decidimos ser um só. A relação com os filhos também pode ser muito desgastante, ainda mais nos dias de hoje. É difícil manter limites saudáveis sem perder a autoridade como pais. A cultura e o sistema de educação dificultam a interação entre os pais e os filhos. Uma falsa liberdade que o sistema oferece, onde eles se perdem por não se submeterem à autoridade dos pais e das mães. Entender e respeitar a individualidade e características de cada um é muito importante. Tudo que fazemos sempre tem consequências. Por isso devemos cuidar nossas atitudes para com o próximo. Um dos princípios bíblicos que aplicar em nosso lar é a lei de semear e colher. Quando agimos sem pensar nas consequências ou sem nos importar com os sentimentos dos outros, estamos semeando discórdia e rejeição. E a nossa colheita será sempre aquilo que você plantou. Não vai ter nada diferente do que você plantou. Vai plantar e vai receber igual. Terceiro conceito. Não desista da sua família. Nunca desista da sua família. Sabemos que não é fácil construir um lar. E não é de um dia para o outro que isso acontece. Muitas situações difíceis poderão surgir. Muitas vezes a reação de cada um vai ser diferente do que esperamos diante dos obstáculos da vida. E é exatamente nesses momentos que a família se fortalece e se firmam os alicerces. Quando qualquer indivíduo desiste da família, seja o pai ou a mãe ou o filho, está expressando que os demais não são importantes para ele, suficientes para ele. E isso pode ser interpretado como rejeição ou abandono. Parece algo lógico quando dizemos não podemos desistir da nossa família. Mas acredite ou não, temos visto muitos lares divididos, ainda que vivam debaixo do mesmo teto. Pais que não se importam mais com seus filhos, estão desiludidos e já não se empenham em investir tempo, amor para restaurar sua família e seus filhos. Muitos matrimônios, apesar de estarem casados, vivem um divórcio emocional, sem admiração pelo outro, sem parceria e sem cumplicidade. As pessoas buscam soluções rápidas e fáceis para fugir desses conflitos familiares. Pensam que é menos doloroso ignorar a realidade do seu lar, ou até mesmo já não tem mais esperança de que algo possa mudar em suas vidas ou em seus lares. Então, um matrimônio, por exemplo, pode estar passando por um divórcio emocional. O casal pode estar vivendo junto e cada um cumprir suas obrigações dentro do lar, mas não manter nenhum vínculo emocional ou afetivo. Hoje em dia, isso tem se tornado muito comum. O casal está divorciado emocionalmente, mas continuar vivendo junto por diversos motivos, tais como comodidade, dividir despesa pela sociedade ou pela opinião dos outros. Meus irmãos, que se dane a opinião dos outros. Você tem que viver com a tua família, não por aparência, não por qualquer outra coisa. Você tem que viver com a tua família por amor. Por isso, o conceito de família é excelente. É você ter um lar, uma família, você compartilhar da sua família, cuidar da sua família, honrar a sua família, para que essa família seja construída com bases sólidas, bases concretas, e qualquer vento, qualquer coisa, não venha derrubar a sua família. Então, não desista da sua família, honre a sua família, honre o seu lar, tenha o seu lar debaixo da oração, debaixo das mãos do Senhor, e que tudo vai fortalecer e vai continuar dando certo em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.